Tati Desgovernante. Oi, gente, tudo bem com você? Então, como você viu no título aqui, hoje não vai ter muita brincadeira, se é possível, né? Porque essa pessoa aqui todo mundo sabe. Então, o que acontece? Vou começar, é um testemunho. Muito obrigado por todos vocês que estão assistindo, obrigado de coração. É um testemunho, aonde que veio assim uma chave que virou e que fez um 360 nesse canal. Mas você foi monetizada? Não. Você chegou nos 1.000 inscritos? Não. E quem disse que precisa estar monetizado e chegar em 1.000 inscritos para dar um 360? Não precisa, né? Então bora lá pra ver se não fica muito grande. Que às vezes eu tô achando que eu falo um pouquinho devagar. Vou começar a falar um pouquinho mais rápido pra mim poder pegar um pouquinho mais do tempo. Então vamos lá. Testemunho. No começo do ano, como quem me conhece desde lá de trás, sabe que teve alguns problemas, algumas decepções, algumas chateações. E até então eu frequentava poucos lugares, digamos assim, mas sempre frequentei os lugares religiosos. A partir deste momento que eu estava bem decepcionada, bem chateada, não interessa quem é a culpa, todo mundo erra junto, tá? Só para vocês concluírem e entenderem. Eu passei a frequentar muito a live da doutora Ângela Cirino. Na época era 5:01, que era 5:01 da manhã. E depois agora passou para as 8:01 da manhã. Naquele mesmo momento, eu frequentava também de uma outra pessoa, inclusive eu estava com a intenção até de entrar lá num projeto que ele estava fazendo. Vou falar assim mais ou menos para vocês entenderem. Quem é mais íntimo, mais próximo, deve imaginar de quem eu tô falando, que eu já não sigo mais, que eu acho muito arrogante, né? Comecei a ver um homem, achar ele muito arrogante, muito prepotente, eu não acompanho ele mais. Acredito que a inteligência, a sabedoria, ela não tem necessidade de ser colocada com arrogância. Para mim, eu, Patrícia, não gosto desse tipo de coisa, então eu prefiro manter afastada. E aí, antes disso acontecer, eu também estava acompanhando Boca de Sacola. É um canal de resenha. Eu não nego minhas origens, tá bom, gente? Peraí, eu não nego minhas origens, não. É um canal que ele resenha canais e coisa e tal. É um amigo que eu gosto demais, que é o Dilcione Bulé. Como menino lindo. Pois é, gosto muito dele. E ele tava colocando capítulos da minha vida. Eu acompanhava um por um. Até que, gente, eu não sou ficar inventando balaio, não. Até que as resenhas em si eu não acompanho muito, não, porque eu não sei nem de quem que está falando. Mas Café Sensação, Vida na Roça, as gracinhas que ele faz, ele é uma comédia, lá no Instagram mesmo, eu vi que ele anda de dançarino lá. Oh, meu pai, e eu tiro onda com a cara dele, mas ele sabe que é de boa, que é brincadeira, e ele aceita a brincadeira, então tá tudo bem. O dia que não aceitar, me chama puxa a orelha, que eu também paro, sem problema nenhum. Enfim, o que eu vi ali foi um menino determinado, capítulos da minha história. Um menino muito determinado, que nasceu na família, né, como eu e outros nascem, uma família, né, que não tem tanta estrutura financeira, e ver aquela ânsia pelos estudos do Dilcione, ver aquela força de vontade dos estudos que ele queria, porque queria estudar, queria fazer faculdade, foi morar com a avó, e passou por situações delicadas, né, assim, de constrangimentos, né, vergonha, aquelas coisas que a gente passa na casa de parente, né, quem nunca não, presente, eu também, criança tem lembrança, tá, gente, criança tem memória, então não esquece não, cuidado quando você recebe aí seu sobrinho, cuidado quando você recebe aí né, filho da sua amiga, criança tem memória, tá, as minhas chinelo, cuidado. E aí, quando eu comecei a assistir aquilo, eu pensei, nossa, como ele, né? Que força de vontade que ele tinha, né? De estudar, porque queria estudar. Eu lembro até que o único sapato que ele tinha para ir para a escola, o tio dele usou e foi para bebedeira ou jogar, sei lá, e perdeu esse sapato, voltou só com um. Então, assim, me marcou, sabe? Aquela força de vontade dele. Foi ótimo. O que isso tem a ver com os seus cursos? Calma, ixi, não pula não, menino, não pula não, que se virar Saci Pererê vai perder a noção aqui da história. Eu fiz um vídeo, testemunho, então a primeira etapa tá aqui, né, já tava sendo impulsionada. E eu fiz um vídeo, testemunho de quando meu irmão faleceu.
né? A comunicação que eu tive ali com o Espírito Santo de Deus, como Deus me preparou ali, que ali foi começo de toda a virada da minha vida, naquele exato momento ali. E por causa daquele vídeo, isso aqui foi liberado e eu vou falar só o que dá para falar, ok? Por causa daquele vídeo, uma pessoa me procurou no Instagram e falou: posso falar com você? Você me passa seu WhatsApp? Eu passei. Isso lá nos meados de março. Lá nos meados de fevereiro, lá nos meados, lá no início do ano. Se você for lá, vai lá. Vou linkar o vídeo aqui embaixo e você verifica que vídeo é esse. E essa pessoa foi me contar a história dela. Meu Deus. Coisas que você escuta, mas nunca acha que vai estar de frente. E ela falou: Patrícia, Paty, depois de tudo que você falou, tudo que você comentou ali, eu não me sentia amada. Eu não me sentia, eu me sentia suja até hoje, achava que Deus não gostava de mim. Eu achava isso, aquilo outro, aconteceu isso com coisas graves, muito graves. Aconteceu comigo, assim, assim, assim. E coisa tal, eu falei: menina, que isso? Claro que não. E fui dando exemplos pra ela, e fui conversando com ela. Depois disso, mais uns 2, 3 dias, ela me ligou novamente, né? Eu fiquei de ligar pra ela também. E nós fomos conversando, e a história dela é uma história... É uma pessoa que eu tenho grande admiração, que nós nos tornamos amigas, que eu tenho um grande carinho e amor pela vida dela. Uma pessoa que sim, realmente necessita de ajuda, né? Quando eu digo ajuda, ela tem esse entendimento, então ela mesma procura ajuda. E ali, quando eu ouvi a história dela, que é uma história muito triste, é uma história bem complicada, quando eu ouvi aquilo tudo, eu falei: não dá para apenas falar o achismo. Eu acho e eu acho. Eu falei: não. Na mesma semana, Ângela Cirino entra com o curso Psicanálise. Na sequência, entra a Sayonara com 52 semanas, o GPS do autoconhecimento. E aí eu volto e continuo assistindo Dilcione. E aí eu falo: por que não? Né? Tem esse dom de conversar com as pessoas, por que não? Então, o testemunho que eu quero deixar para vocês é agradecimento ao Dilcione Buller, porque aqueles vídeos seu, da sua dificuldade, da sua garra, ele me impulsionou a estudar e a estar fazendo o curso que eu tô. E a outra pessoa que ela sabe quem é, porque eu já conversei com ela, mas eu não vou citar nada a respeito, nem um pouquinho, porque as famílias também em volta assistem, e ela me impulsionou demais, demais mesmo, porque não dá para você ficar no achismo. Não dá para ser terapeuta de Taubaté. O que é terapeuta de Taubaté? É achismo, entendeu? Você ouvir a história de uma pessoa e falar: ah, mas eu acho. Não, existe muitas coisas atrás, existe muitas coisas além, e o emocional, as gavetinhas, a criancinha, como diz Freud, né? Aquela criança que tá dentro de você, que tem que ser curada, que tem que ser trazida para fora, não é simplesmente qualquer pessoa que pode fazer. Por quê? Porque a pessoa pode abrir caixas e não conseguir fechar. A pessoa pode mexer em lugares que depois não consegue colocar um bálsamo ali em cima, né? Um bálsamo com a palavra, com abraço. E ali, uns dias antes, eu estava com a intenção de fazer teologia. Era essa a minha intenção. Eu tinha até olhado aqui em Dublin, que tem faculdade, né, online, faculdade online brasileira. E eu tinha olhado a teologia. E aí eu falei assim: não, eu vou fazer a psicanálise. Eu quero entender o que está por trás da alma dessa pessoa e quais são os gatilhos, quais são essas memórias que vêm, né, no inconsciente, a pessoa não consegue lidar com elas. Eu quero ter responsabilidade ao falar e ao ouvir. E depois disso, eu quietinha no meu quadrado, né? Fiz minha matrícula, conversei com uma ou duas e fiquei quieta no meu canto. E depois disso veio mais uma pessoa e aí eu consegui entender o que eu tô falando pra você aqui de coração. Eu consegui entender que é um dom natural que Deus me deu. Um dom natural que Deus me deu. Esse entendimento é um dom natural. E que eu tenho que me aplicar mais para que, vamos supor, um médico já nasce médico entre linhas, ele nasce com aquele dom, né? Se ele
tem todos os recursos, ele procura ter, a gente vê que muitas pessoas, enfim. O que eu quero deixar para você é que às vezes a gente nasce com esse talento natural e a gente não valoriza. E valorizar é você se especificar, é você estudar. Você procurar uma especialização, você estudar, você se dedicar. E graças a Deus eu tive esse chamado e eu fui, tá sendo muito bom para mim. Existe sim algumas outras pessoas que, graças a Deus, eu não falo pra você que eu faço terapia, não, eu faço um teleamigo que eu sempre fiz. Eu sempre fiz. Lá, quando eu estudava na escola, eu ia pro banheiro e ficava com uma amiga. Aí aquela amiga já voltava pra sala de aula e avisava pra fulano, fulana, pode ir, é sua vez. Era separado, detalhe. Até hoje, tudo que foi conversado está comigo, continuando ou não a amizade. Graças a Deus esse caráter eu sempre tive, permanece aqui comigo. E naquela época eu já era assim. Então a questão de aconselhar, de trocar ideias, mas eu nunca me senti aconselheira, nunca me senti privilegiada, não, é assunto natural que acontece. Estilo uma amiga aí, que a gente conheceu aqui também, ó, aqui que a gente se conheceu, um dia a gente conversando, papapá, falei, mas não seria isso? Mas não seria aquilo? Mas foi bem no cursinho, bem no início do meu curso da psicanálise, bem no início. Olha que eu tive muito problema no início do curso, depois eu conto pra vocês como que foi essa questão. O que eu quero deixar aqui nesse testemunho é o agradecimento. Muito agradecimento, por isso que eu falo. A diferença quem faz somos nós que fazemos. Um canal de fofoca, um canal de resenha. O Dilson é um debochado, ele além dele falar, criticar, que ele é crítico, né? Além dele criticar os canais, né? Os canais que ele vai, que ele critica, que ele vê coisa errada. Ah, essa garrafa tava em cima do ombro. Toma seu jeito, onde já se viu? Fica chamando atenção com garrafa. E eu consegui extrair dali aquela força. Não sei por que parou de gravar. E aí, essa amiga foi e com a gente comentando a respeito de alguns assuntos, né? Bem no início. E aí eu conversei com ela, mas não seria isso, não seria aquilo, papapá. Então, assim, hoje, quando se passaram alguns meses, nós continuamos na conversação. Existe uma outra pessoa também, até inclusive ontem. Tudo que foi conversado entre nós duas de manhã, tudo que foi conversado entre nós duas de manhã, quando foi à noite, teve um vídeo que eu assisti, digamos assim, um vídeo que eu assisti que bateu tudo em cima do que eu havia falado com ela, tudo. Primeira coisa que eu fiz, peguei o vídeo e passei pra ela, é uma doutora, né? Passei o vídeo pra ela. Por quê? Porque, assim, é algo que a gente não tem que ter vergonha de reconhecer o nosso dom, não. Nós não temos vergonha de reconhecer quem nós somos, não. E também não tem que se importar com o que os outros vão falar de você. Desde quando você se conhece, você se respeita, o que o outro fala tá ok. Eu sempre abro o meu ouvido para entender. Essa crítica, ela é pessoal, né, negativa, ou ela é aquela crítica porque gosta, porque quer que eu vou além. Eu sempre coloco ela aqui, ó, porque tem crítica que ela só vem para te machucar, e tem crítica que vem, mesmo que ela te machuque, ela vem para te orientar. Então esse cuidado eu sempre tenho, eu não desprezo nada. Então quando eu vi isso, eu não tive dúvida e fiz o curso da psicanálise, me matriculei no curso da psicanálise. Me matriculei e o curso já está pago da Sayonara Machado, 52 semanas. Já penso que está sendo ótimo, excelente. Ele é o complemento da psicanálise. Por quê? Porque é eu me conhecendo, é eu sabendo quem eu sou. E ela é, além, né, além dela ser psicóloga, psicanalista, ela está fazendo neurociências também. A doutora Ângela Cirino, né? Ela também tem as suas especialidades, que é excelente. Sem falar na experiência vasta que ela tem de mexer com sentimentos com mulheres. Eu mesmo faço parte da comunidade MFD. Ela tem um livro chamado Imersão, maravilhoso. Se você puder, compre. É maravilhoso. Eu procurei um outro livro aqui para mostrar, não tá aqui não. Enfim, pelo A, pelo B, eu quero deixar esse testemunho para você. Eu quero deixar esse agradecimento ao Dilcione Buller, porque foi por causa, primeiro,
né? Primeiro Deus, segundo, por conta daquele vídeo que você colocou, histórias da sua vida, você despertou em mim, e até vergonha você despertou em mim, porque eu tinha vontade, mas eu não tinha coragem, eu estava acomodada. Estudar dá trabalho, mas é muita vergonha a pessoa querer fazer uma coisa e não fazer, por conta de dar trabalho, enquanto você sempre lutou para estudar. E se chegou onde chegou, você chegou com muito esforço e sacrifício. Os seus vídeos fez a diferença na minha vida. E fez muita diferença, Dilcione, eu te agradeço. E as outras pessoas, inclusive a primeira que me procurou com o vídeo do testemunho da morte do meu irmão, eu falei com ela semana passada que eu iria gravar e que eu não ia deixar nenhum vestígio de quem é a pessoa, que eu não iria deixar nenhum vestígio de quem é a pessoa, mas o meu eterno agradecimento a você, porque foi quando você me contou aquela sua história que me impactou, que eu contei pra ela, falei, nossa, eu fiquei uns 2 dias assim, sabe assim, mexeu profundamente comigo, mexeu muito, me impactou muito, a história é muito triste, muito pesada, então aquilo mexeu comigo, pelo menos o meu padrão de vida era, meu modo de ver a vida, sim, era, e aquilo mexeu bastante comigo, né, foi visual, tanto questão visual, e tanto a questão de eu imaginar a história que ela estava me contando. Então aquilo mexeu bastante comigo, mexeu muito, mas mexeu positivamente, porque meu despertar veio. O despertar, o dom de ajudar, o dom de querer ouvir. Eu sempre levei muito na cara por querer ajudar, por querer ouvir, só que eu não sabia me comportar, porque nem eu me conhecia. A partir do momento que eu comecei a me conhecer, a entender quem eu sou e para que eu vim, tudo fez a diferença. Finalidade desse vídeo é: acredite em você. Acredite em você. E sempre haverá bons exemplos ao seu redor. Sempre haverá bons exemplos ao seu redor. Pegue-os para você também. Porque se ele não tivesse colocado aquele vídeo, o tanto que ele se esforçou, talvez eu não teria me sentido com vergonha e falado para mim, nossa, eu tenho por onde estudar, por onde fazer as coisas, estou até com vontade, mas não estou com coragem. E ele que nunca teve por onde ir, ele caçou os meios para poder ir, né? Capinava, fazia, acontecia, se virava para comprar uniforme, se virava para comprar as coisas. E eu, graças a Deus, tenho essa condição e não quero fazer, sendo que eu tenho tanta vontade. Força de vontade. Ter vontade e não ter a força de vontade não resolve. Ter força de vontade e não ter vontade não resolve. Eu tinha que agregar as duas e foi isso que eu achei nele. Muito obrigada. As outras pessoas que sabem de quem que eu estou falando, a cada uma de vocês que sabe muito bem que existe um ser humano aqui dentro e um ser humano que tem muita fé em Deus. E uma das coisas que me fez ir para a psicanálise é laica. A psicanálise é laica. Eu posso falar em Deus sem impor Deus para a pessoa, sem querer evangelizar ela, fazer ela, levanta a mão, baixa a mão, você aceita ou não aceita? Vem comigo, se você não aceitar, você vai para outro lugar. Não, não preciso fazer isso não. Mas eu posso falar do amor de Jesus, eu posso falar das promessas do Senhor, eu posso falar do quão prodígio, do quão maravilhoso Ele sempre foi na minha vida. Ainda assim, quando houve vários problemas, ainda assim, quando eu perdi o meu bebê com 5 meses. Ainda assim, quando eu tive que contar as moedas para comprar pão aqui na Irlanda. Ainda assim, porque em cada situação dessa, eu aprendi quem eu era e que Ele sempre esteve comigo. Que Ele nunca me abandonou. E graças a Deus, eu nunca olhei para o lado e vi um canal bombando e falar, ai, Deus está lá e não está aqui. Não, Deus está aqui. Eu nunca olhei para uma pessoa com carro zero e falar assim, Deus tá com ela porque ela, né, tá aí, ela tá com fartura, tá com tudo, né, Deus gosta assim, então Deus abençoa ela, não abençoa eu, não. Nunca pensei desse jeito, nunca pensei, cada história, eu vivo a minha, cada um com cada história. Não compare a história para o lado negativo. O que a gente puder pegar de exemplo, de coisas positivas, ok. O que não vai agregar, como diz minha avó Antônia, aquilo que não me mata me fortalece. Aquilo que não me mata me
fortalece. Só fazem com você o que você permite. Então, aquilo que não te mata te fortalece, porque se foi criado algo para te derrubar, você cria forças em cima daquilo e se supera. Só fazem com você o que você permite. Se você tá ali levando na cara e você tá vendo que vai continuar levando na cara e continua ali levando na cara, fazer o quê, né? Não tem que falar que a culpa é do outro, porque eu tô me permitindo. Então eu sempre fui assim, porque eu aprendi lá com a minha avózinha, Dona Antônia, essas duas frases. Então se eu já vejo um trem descambiar, eu largo fora. Se eu vejo o descambiar, eu largo fora. E quando vem algo negativo pra cima de mim, que a pessoa pode até pensar, nossa, como você tá gorda! Tu acha mesmo? Tu vai me ofender? Minha filha, mas não mesmo. Se eu tô gorda é porque eu tô me alimentando. Glória a Deus por isso, que tem gente que não tem nada pra comer. Tá? Só vou tomar cuidado com a gula. Mas glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Nessa, não vou com a cara dela. Ai, ela se achando como ela é insuportável. Não se preocupe, amor. Não se preocupe. Não se preocupe. A palavra do Senhor fala: amai teu próximo como a ti mesmo. Se não conseguir amar, suportai-vos no amor. Ou seja, não vem cá me agredir, nem querer falar suas verdades, porque isso não é suportar no amor, tá? Isso não é suportar no amor. Então fiquem com Deus. E eu espero sim que esse testemunho venha fazer a diferença na sua vida. Qual é o tamanho do seu sonho? O que você quer fazer para você? Quer fazer um curso? Faça. Quer dirigir um carro? Dirija. Você pode, porque Deus te capacitou. Deus te capacitou. E a gente pode pegar os exemplos que saem em volta. A gente pode olhar, nós podemos olhar e verificar e falar assim: poxa vida, eu queria tanto aprender a cozinhar. Vejo a minha mãe fazer o pão de queijo toda vez. Tá, mas se você não encostar lá perto e não ver como que é feito e pôr a mão na massa, você não vai aprender mesmo. Ficar de longe falando eu gostaria de aprender, não vai conseguir. Eu ficar olhando os vídeos de Sônia lá, histórias da minha vida, e pensar: eu queria tanto fazer isso, fazer aquilo. Se eu tivesse a coragem que ele teve. Se ele chegou onde chegou, estudou até onde estudou, foi porque ele fez a diferença. E essa diferença me picou também. Obrigada. Muito obrigada a todos vocês e espero que vocês tenham entendido esse vídeo. Não vai dar visu, não tem problema. Se agregar na vida de um, já valeu. Já valeu. Porque aquele vídeo que ele nem pensava, talvez, que ele estava fazendo para ganhar visu, fazendo para ganhar dinheiros, ele agregou na minha vida, que ele não fez testemunho. E ele agregou na minha vida. Então, tá vendo que nem sempre a intenção vai de encontro com a razão? Pensa nisso. Tchau pra vocês. Fiquem com Deus.